O modelo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio é o tema da nossa entrevista da semana. E ainda hoje o Diário UFMG e o Fica a Dica Enem. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. No próximo final de semana, mais de 8 milhões de candidatos prestam as provas do Enem. O exame cobra os conhecimentos de forma mais integrada. E é sobre a prova do Enem que nós vamos conversar agora com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Suzana Gomes. Boa noite, professora. Boa noite. Então vamos à nossa primeira pergunta. Em que o modelo interdisciplinar se diferencia do ensino do modelo tradicional? Bom, o modelo interdisciplinar, ele se difere porque ele traz uma proposta de ensino que garante contextualização, raciocínio, envolvimento do aluno, garante realmente a aprendizagem. Correto, professora. E o que precisa ser feito para o ensino se tornar interdisciplinar? Bom, é preciso uma mudança que envolve não só a avaliação, mas que envolva o processo do currículo como um todo. Nesse caso, por exemplo, do Enem, é necessário que não só a avaliação seja interdisciplinar, mas que também o processo ensino-aprendizagem no ensino médio, desde as séries iniciais, ele também envolva a contextualização, a interdisciplinaridade, o raciocínio lógico, para que esse aluno ele tenha articulado tanto o processo de ensino e de avaliação numa perspectiva interdisciplinar. Ok, professora. E qual é o tipo de raciocínio exigido dos alunos em questões interdisciplinares, no caso? É exigido que esse aluno saiba argumentar, que ele saiba raciocinar, que ele, diante de uma questão, ele trabalhe com o conteúdo, com o cognitivo, mas que ele se posicione enquanto sujeito, que ele saiba aplicar as fórmulas e que ele também questione. Então, o aluno, nesse caso, ele não é apenas um reprodutor de informações, ele se posiciona criticamente diante desse conteúdo. E qual é a proposta da interdisciplinaridade no Enem? Bom, o Enem, ele nasceu de uma perspectiva muito interessante, que é os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Então, ele rompe com um modelo de ensino tradicional, conservador, pautado na reprodução de conteúdos prontos, né? Que está ligado a transmissão do professor para o aluno. E nessa nova proposta, que articula as diferentes áreas, que eu poderia citar aqui, linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências naturais e tecnologias, matemáticas e tecnologias, articulando essas áreas também com os parâmetros da Unesco, que postula uma preocupação com esse cidadão, que tem que, nesse contexto nosso de sociedade, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a viver. Geralmente, os estudantes eles reclamam muito do tamanho das questões do Enem, né? E necessariamente, assim, para uma questão ela ser interdisciplinar, ela precisa ser grande? Bom, eu diria que as questões do Enem, elas são diferenciadas, são questões que foram muito bem trabalhadas, justamente para atender essas características de integração de conteúdos, de contextualização e de promover esse raciocínio do aluno, né? Então, nesse sentido, como uma questão bem elaborada e que articula os componentes curriculares, ela é um pouco maior, algumas maiores, outras menores. E aí nós vamos perceber também o diferencial dessas questões, que ela leva o aluno a pensar sobre um contexto, uma realidade,
E aí, nesse sentido, esse aluno está diante de um contexto que vai provocar uma reflexão e essa questão, no final, dá a ele um comando para realizar uma tarefa. Então, eu diria que ela tem 3 grandes momentos, né? Um enunciado, um contexto e um comando para realizar uma determinada atividade, seja na área humana, exata ou da área das ciências em geral. E para finalizar, professora, a senhora tem um conselho, alguma coisa para falar para os estudantes que vão prestar o Enem no próximo final de semana? Olha, eu acho que o que eu quero desejar é muito sucesso, boa sorte, e fica aqui o meu recado para as instituições. Eu acho que o Enem é uma proposta muito rica, interessante, no sentido assim que ele está provocando e nos convidando para mudar a educação no país. Mas também eu acho importante a gente lembrar, não basta só a mudança acontecer na avaliação, é importante que haja também uma mudança em termos do currículo escolar. Nesse sentido, eu acho que os professores conhecem a prova do Enem, mas é interessante o maior investimento em termos dos parâmetros curriculares nacionais. Eu gostaria até de citar que, em termos das políticas públicas nacionais, o Pacto de Valorização dos Professores do Ensino Médio é uma iniciativa que tenta articular justamente isso, o investimento nessa revisão do currículo do ensino médio, articulada a essa avaliação do Enem, que é, sem dúvida, uma avaliação muito interessante. E desejo a todos os alunos que vão prestar esse exame muito sucesso. Tá ok, professora. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada pela oportunidade. E o Fica a Dica dessa semana também é dedicado ao Enem. Na dica de hoje, a alimentação para as provas. A alimentação, moçada, não é uma alimentação para uma semana, não. Você vai fazer uma prova que é uma tarde de prova. E além disso, além da pressão da prova, a gente está num tempo muito quente. Então, cuidado com essa coisa de levar chocolate, levar o refrigerante, porque o refrigerante esquenta, a hora que você vai abrir, eles espalha pela prova inteira. Então, levar água, uma barrinha de cereal, comidas leves, uma fruta embalada, porque você não corre o risco de acontecer qualquer incidente com a sua prova e nem com o seu corpo. Nesta quinta, a dica é sobre o horário de chegada. Não perca! Carolina Moura traz agora as últimas novidades da UFMG. Boa noite, Carolina. Boa noite, Marlon. O Centro de Tecnologia em Nanotubos de Carbono da UFMG lançou hoje o projeto de sua sede, que será construída no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC. O objetivo da construção é promover um salto na produção nacional de nanotubos de carbono e o avanço de pesquisas relacionadas ao uso do recurso. Os nanotubos de carbono são usados na produção industrial das áreas de energia, eletrônica, medicina, química e petroquímica. E começa amanhã, na Estação Ecológica da UFMG, a primeira Feira Interinstitucional de Ciências Aplicadas e Tecnologia. O evento vai até sexta e conta com oficinas interativas, sessões do Cineclube Olaria, planetário, oficina de cerâmica, aulas de ilustração científica e trilhas ecológicas. Também serão expostos trabalhos de alunos de escolas municipais. O evento é aberto ao público e mais informações você consegue pelo telefone 3409-2295. E representantes da agência Nuficnes do Brasil, que oferece bolsas para estudantes em universidades holandesas, dão palestra amanhã na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. O tema é Oportunidades de Estudo na Holanda. O evento acontece às 11h30 da manhã no auditório 1070 da FACE. Confira. Eu volto amanhã com mais notícias. É com você, Marlon. Obrigado, Carolina. Termina agora o Circuito UFMG. Na sequência, Pablo Nogueira e o programa 2 Pontos. Uma boa noite.
Está chegando o Enem, o exame nacional que abre as portas das universidades brasileiras. Nos dias 8 e 9 de novembro, mais de 8 milhões de estudantes fazem as provas. E você acompanha todos os detalhes, é claro, aqui na TV UFMG. Durante a primeira semana de novembro, nossa programação vai ser especial. O programa 2 Pontos traz entrevista com o tema Acesso ao Ensino Superior. No Câmera Aberta, a diversidade dentro da universidade. Você vai ver a história de estudantes que já ingressaram na graduação. O Circuito UFMG traz de segunda a sexta, às 8 da noite, dicas imperdíveis para quem quer se dar bem no exame. No fim de semana de provas, a cobertura completa em 2 edições especiais do circuito. E na nossa fanpage, você não perde nenhum detalhe, com as edições do Boletim de Notícias online. É a TV UFMG no Enem 2014.